Você pode ler comigo? Amém? Obrigada pelo
3 que responderam. Amém? Diz o seguinte, vamos lá, 1, 2, 3. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Olha o que diz o verso 7, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Fala para a pessoa que está do seu lado, o reino do Senhor é eterno, o reino do Senhor é para sempre. E agora a gente vai cantar uma música que você é proibido de cantar essa música sem balançar, pelo menos assim, do ladinho para o outro, porque nós vamos cantar a respeito do Rei de Glória, Rei de Amor. Amém? Celebre ao Senhor com alegria. Tem que mexer, gente. Salvador chegou, acolha a terra ao rei, com coração, prepare o lugar, ordena os céus cantar. Adoremos
de glória, Rei de amor. Aleluias. Sobre toda a terra, tu és Deus sobre meu viver, sem temer, sem problemas enfrentar. Eu estarei. Vem ouvir esse som que ecoa, a cantar a libertação para o mundo que não me conhecer. Eu estarei, pois eu sei que Deus me salvou a palavra, nunca falhou o caminho, já se abriu pra mim. Chegou salvação. Vem ouvir esse som que ecoa, a cantar a libertação para o mundo que não me conhecer. Eu estarei, pois eu sei que Deus me salvou a palavra, nunca falhou o caminho, já se abriu pra mim. Eu estarei, pois eu sei que Deus me salvou a palavra, nunca falhou o caminho, já se abriu pra mim. Chegou salvação. Adore o Senhor com suas palmas. A salvação chegou através do Filho de Deus. E o seu nome é Jesus. Você crê nisso nessa noite? Amém? Chegou salvação. Chegou salvação, Ele vive em mim. Chegou salvação. Liberto eu estou, pois morreu por mim. Chegou salvação. Chegou salvação, Ele vive em mim. Chegou salvação. O Espírito está, Ele vive em mim. Chegou salvação. Chegou salvação, Ele vive em mim. Chegou salvação. O Espírito está, Ele vive em mim. Mas eu sei que eu estarei, pois eu sei que Deus me salvou a palavra, nunca falhou o caminho, já se abriu pra mim. Chegou salvação. Chegou salvação, Ele vive em mim. Chegou salvação. O Espírito está, Ele vive em mim. Chegou salvação. Aleluias. Abrace a pessoa que está do seu lado e assim você pode se assentar. Abençoe. Abençoe este irmão, essa irmã, em nome de Jesus. Som.
Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Esse é o momento, continuando adorando a Deus, com os nossos dízimos e com nossas ofertas. No Salmo 1, a palavra de Deus diz que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, como criamos o hábito, de viver dia a dia a palavra do Senhor, é muito mais fácil obedecer. E dos mandamentos, as ordenanças do Senhor, era para que nós mantivéssemos a casa dele, a obra dele. E nós fazemos isso através dos dízimos e as ofertas. Dizimar não nos garante cura, não nos garante que os nossos problemas serão resolvidos, mas sim o nosso coração obediente ao Senhor, de trazer as ofertas para que a obra do Senhor ela possa permanecer. Então, este é um momento de louvor, não de obrigação, não com pesar, mas de louvar ao Senhor em poder estar contribuindo com a obra do Senhor. Amém? Que os irmãos fiquem de pé, nós estaremos nesse momento orando e os irmãos diáconos de plantão estarão recolhendo as ofertas. Senhor Deus, muito obrigado por este momento, Senhor, de louvor a Ti, de gratidão, em ofertar a Ti, Senhor. Melhor é dar do que receber, a Tua palavra diz. E nós estamos aqui com o nosso coração alegre, aberto, em adoração e louvor, pelo tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. E agora nós estaremos dando parte daquilo que o Senhor mesmo nos deu, Pai. Mas nós sabemos que o coração do Senhor está alegre em ver a Tua obra crescer, o Evangelho sendo anunciado, Senhor, e as barreiras sendo transpostas, Senhor, pela generosidade dos irmãos e pela obediência do nosso coração. Abençoa, Pai, cada oferta, as mãos que estarão aqui manuseando, Senhor, no nome de Jesus, e que o final de tudo isso seja para honrar e glorificar o Teu nome. E te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Muito tempo atrás, a
A gente está aproximando tão rápido, dá até um nervoso no coração. A rapidez que a gente está chegando no final de mais um ano. Eu não consigo nem entender como passou tão rápido assim. Eu fui dormir e acordei, já estava chegando no Natal. Amém. Meus irmãos, os irmãos talvez não lembram que a gente está completando mais um ano de existência da igreja. São quase 35 anos. O nosso plano é o próximo ano fazer uma celebração assim abençoada, 35 anos que a igreja está aqui na região de Boston. Foram uma das primeiras igrejas a aparecer aqui, 3 igrejas, uma Assembleia de Deus, Batista e a Presbiteriana. Glória a Deus. E é tanto tempo, é tanta vitória que o Senhor nos deu. E a gente chegando no final do ano, a gente também é levado não somente a ter esse tempo de gratidão a Deus. Inclusive o nosso jantar de aniversário da igreja, a gente tinha anos atrás, a gente tinha na época do Thanksgiving, a gente celebrava a Deus pelo aniversário da igreja. Tinha a época da celebração também pelas bênçãos que Deus havia concedido em ações de graças. A gente depois passou a fazer também a festa da colheita. Com a festa da colheita tinha maior variedade, todo mundo se envolvia. Eventualmente a gente perdeu essa festividade do jantar que a gente tinha, mas o aniversário da igreja continua. Inclusive no início de dezembro é quando a igreja foi reconhecidamente reconhecida diante do governo federal. E para a gente é uma grande vitória, não somente porque a gente está sendo carregado pelo Senhor durante todo esse tempo, mas pelas bênçãos que Deus tem. Eu não consigo pensar, lógico que Deus faz tantos milagres, tantas bênçãos, mas eu não consigo nem sequer entender como é que a igreja poderia atravessar a época da pandemia se a gente não tivesse a bênção desse templo, e se a gente não tivesse já a estrutura formada, e tudo coisa que foi trazido com irmãos que nos precederam. Eu lembro as campanhas que foram feitas logo no início, para que a igreja pudesse ter condição de comprar o prédio. Depois, campanha para pagar. Eu estou com um aqui, muito obrigado, meu irmão. Campanha para a igreja também fazer a reforma. Depois a campanha para a gente completar de fazer os pagamentos que estavam pendentes. E a igreja unida também em reformas ali, colocando a mão na massa. Tanta coisa que aconteceu, que a gente vê a bondade do Senhor sempre presente. As atividades que a igreja esteve envolvida desde aquela época, onde eram programações especiais, louvor, piqueniques, retiros, retiniques. Ora, a gente com as atividades com as crianças, os acampadentros, também as atividades ali de escola bíblica, de férias, tanta coisa, meus irmãos. E tudo isso com mãos e irmãos que estiveram tocando na massa, que estiveram trabalhando arduamente, não para o benefício de um grupo de pessoas, mas para o benefício do reino de Deus. E essas atividades continuam, tomam formas diferentes, as lutas mudam, né? Hoje ninguém imaginaria que a igreja como um todo passaria pelas lutas que nós passamos hoje, e que aí estão presentes. Estão fechando tantas igrejas ao redor do mundo, aqui, especialmente aqui do Brasil, na Europa. A gente vê a igreja sendo sufocada pelo liberalismo, pela frieza, o distanciamento de Deus. Hoje mesmo estava assistindo no noticiário falando do aumento imenso de suicídios, e num dos outros comentários falando que essa investida, esse evangelismo em prol do ateísmo tem levado pessoas a completamente perderem a esperança, porque pensam, de que vale a pena viver? Não existe razão de ver. Então a igreja, ela tem uma função tremenda. Não somente é um grupo de pessoas que está reunidos aí, que está cantando, está celebrando o Natal, está tendo atividades, está engordando os irmãos com comida para valer o ano todo, o que é verdade. Eu acho que a igreja é que tem mais engordado os irmãos aí, viu? Mas, meus irmãos, acima de tudo,
é pregar a palavra de esperança. E nós somos um pedacinho, como igreja, um pedacinho nesses 34 anos dessa voz que tem sido levada adiante para pregar o evangelho. A nossa igreja já iniciou trabalhos, congregações aqui na área de Boston, lá em Pibre, lá do Brasil. A igreja depois cedeu para outros ministérios, porque nós não queremos ficar ali crescendo, engordando, não é? Mas deixar o reino crescer naturalmente, não é fazer um ministério ali forte para mostrar para os outros o poder da igreja, mas é para poder deixar que o reino cresça naturalmente, da maneira certa que é para acontecer. Isso é que é o reino de Deus. Então, essas são as bênçãos que têm acontecido ao longo de todos esses anos, meus irmãos. Nós vimos pessoas sendo formadas aqui, conheceram Jesus aqui, voltaram para o Brasil para ser bênção lá. Nós vimos missionários sair daqui de dentro da igreja. Nós vimos o Senhor trabalhando também de formas diferentes para mostrar que os talentos aqui presentes se revelam e crescem e se ampliam para que o nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor amado, seja engrandecido. Então é isso que nós realmente temos visto acontecer. 34 anos é o aniversário da igreja local, mas, meus irmãos, é uma celebração de vitórias que Deus tem dado, é uma celebração de vidas que passaram aqui por dentro, que contribuíram, colocaram ali uma moedinha dos seus talentos, colocaram ali uma cimentinha das suas habilidades, colocaram ali um pouquinho do seu special spice, para que a igreja do Senhor continuasse crescendo. E nós, especialmente eu que com 17 anos cheguei aqui, estou envolvido na igreja desde então, passei um tempo na Flórida, depois voltando para cá, mas durante esse tempo todo ver a igreja crescendo, e temos irmãos também bem antigos aqui na igreja, mas a gente vê pessoas que ao longo dessa história enriqueceram tanto a igreja. Eu sou grato a Deus por todas essas vidas. Eu sei que os irmãos que têm acompanhado, os presbíteros, os diáconos, especialmente os que são mais velhos na igreja, sabem como cada uma dessas pessoas contribuiu de maneira tão grande, que não podem ser esquecidas. E eu sou grato por cada uma das vidas, e eu sei que os irmãos que são parte desse crescimento ao longo de todos esses anos, são gratos a Deus também por eles, por cada uma dessas vidas. Meus irmãos, continuando então nessa palavra de celebração, a gente precisa celebrar a igreja de Deus. Aqui nós estamos também numa celebração da igreja, e os irmãos vão poder acompanhar aí nas suas Bíblias, no biblia.tbbosta.org, você vai ter lá em inglês e vai ter em português os textos aí presentes, e todos nos guiando para essa mensagem do que é a igreja, de como ela precisa ser celebrada. A igreja não é, de maneira alguma, essa que está aqui na 212 School Street, somente. Ela é um pedacinho de algo muito maior. A igreja não é um prédio com madeira e sheetrock e um monte de outros materiais de construção. A igreja é o povo de Deus, que está unido assim em prol de algo tão maior que nós mesmos. Isso nos abre a visão para a preciosidade de quem Deus é em nossas vidas. E sendo assim, eu gostaria de ler com os irmãos a palavra do Senhor em Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Amém, irmãos? Os irmãos podem se colocar de pé? Vamos ler a palavra do Senhor juntos, isso em respeito à palavra do Senhor. A palavra do Senhor então diz, os irmãos conhecem esse texto, ele é muito famoso, mas ele nos ensina muito também. Veja, e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, disse Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém? Pai amado, fala-nos agora, que seja o teu Espírito a ministrar aos nossos corações. Precisamos de ti. Abrimos a nossa mente, nosso coração, a tua voz neste momento, e bloqueamos todo o empecilho, toda a barreira do inimigo, e está agora rejeitada e expulsa desse lugar, para que somente o Senhor reine, em nome de Jesus Cristo. Amém. E os irmãos podem se assentar. Amém. Se os irmãos se lembram, essa palavra veio de Jesus para Pedro,
Pedro ele era um discípulo, um apóstolo que dava trabalho demais. Ele era muito seguro de si mesmo, e isso causava muitos problemas para a gente, porque daqui a pouco ele falava uma besteira, o Senhor repreendia, ele cometia um erro e repreendia, e aqui ele está voltando do recuperar-se de uma grande falta. Ele havia negado Jesus Cristo 3 vezes, ele havia dito que não o conhecia, ele havia ali falado palavra que não devia, ele de repente envergonhado, ele abandona as esperanças de ser restaurado. E vem Jesus e ele fala que ele tem planos para Pedro, e esses planos não vão ser frustrados pelos erros de Pedro. Com certeza é algo que o Senhor nos fala também, né? Será que é pelo meu erro, o seu erro, as coisas que nós fazemos, que Deus vai ser impedido de cumprir os seus propósitos em nossas vidas? De maneira alguma, meus irmãos. Se você estiver aberto ao seu agir, ao seu operar, o Senhor pode fazer o impossível através de nós. Jesus vem para Pedro e ele diz: olha, você já perdeu a esperança em si mesmo, Pedro, mas eu não perdi. Eu ainda creio em você. E eu vou construir a minha igreja, e você vai ser esse fundamento sobre o qual vou construir a minha igreja. É a minha igreja e eu a edificarei. E você é parte desse propósito, desse plano que eu tenho para você. Eu estive reunido aí com os homens na sexta-feira, um tempo precioso na quinta-feira, com os homens, e a gente está ali conversando, a gente está celebrando isso que é igreja. Igreja são esses momentos de comunhão, de celebração, trocar ideias, estar unidos, apoiar um ao outro, orar um para o outro. Logo quando a gente acabou, aí eu fui mostrar para 2 irmãos também as partes da igreja que depois de muito tempo eles ainda não conheciam, alguns cantinhos da igreja, terceiro andar, departamento infantil, e a gente estava celebrando o que Deus havia feito pela igreja, assim também, e eu pensando como é que em tudo isso que estava acontecendo, não somente aquele grupo de homens que estavam reunidos, sendo homem de Deus um para o outro, mas ali também a gente passeando pela igreja, de lembrar que esses cantinhos da igreja foram tocados por tantos outros irmãos antes de nós, que estiveram pintando a igreja, arrumando a igreja, limpando a igreja, trabalhando para que algo acontecesse. Isso é o edificar de uma história, e esses irmãos que hoje essa semana estavam reunidos ali, são parte dessa história. As mulheres que estavam reunidas no sábado, elas têm também ali uma influência sobre a igreja, mas outras mulheres e outros irmãos as precederam para que a igreja fosse o que é hoje, e tivesse uma festa tão bonita como tiveram no sábado ali. A igreja unida, celebrando o momento presente, mas celebrando o que Deus fez nos anos prévios, nas décadas que passaram. 34 anos, não tem como a gente não pensar sobre a corrente que nos une como igreja. De hoje, para o ano passado, para 10 anos atrás, para 30 anos atrás, para o iniciozinho da igreja, quando a gente se reunia ali na sala do GP, uma salinha. Os instrumentos da igreja e o equipamento de som ficava dentro de um guarda-roupazinho, que hoje a gente coloca material de limpeza ou arrumação ali, umas coisinhas, também tem um aquecedor de água lá dentro. Era lá que a gente colocava o equipamento da igreja. E de repente, hoje aqui a gente está não mais alugando um santuário, mas no santuário que Deus nos deu, porque aqueles irmãos lá no passado ajudaram a nos trazer até esse momento aqui. Você já parou para pensar como você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para construir algo novo no reino de Deus? Eu não estou falando somente sobre este endereço aqui, mas sobre a igreja de Deus. E a igreja de Deus é algo orgânico, não é um prédio, não são tijolos, não é um edifício. A igreja de Deus é algo que vive, que respira, que interage, que tem comunhão, que está presente um na vida do outro. Isto é a igreja de Deus. Você pensou como é que você pode ser esta influência para trazer algo novo, não somente agora, mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Meus irmãos, eu sei de como sou grato a Deus por cada vida, é lógico, mas existem irmãos que fazem uma diferença na igreja, que não tem como nem sequer iniciar a descrever o tipo de
abalo que causam no reino de Deus. Eu gostaria que você pensasse na sua vida como sendo a dinamite que Deus está preparando para explodir algo novo no mundo espiritual, causar dano no reino das trevas e permitir que o brilho de Cristo possa inundar este mundo que tanto precisa dele. Igreja, meus irmãos, é a tradução de do termo em grego, eclesia, e é usado no Novo Testamento para identificar a comunidade dos crentes em Jesus Cristo, e literalmente significa assembleia, congregação, reunião. A gente também vê ligado ali à sinagoga. No Novo Testamento, nenhuma sinagoga, templo, capela, tabernáculo, edifício, estava ligado ali a simplesmente um prédio, mas era chamado e se referia àquela congregação de irmãos, aquele grupo de irmãos, aquela entidade viva que se congregava juntos e que interagiam. O termo sempre se referiu à assembleia cristã, ou precedente à assembleia do povo de Deus, que se reunia para reconhecer quem era o Deus da sua nação nas suas vidas. O primeiro sentido para o qual a palavra igreja é usada, é lógico, é específico ao grupo que se reúne na área local. Aqui está a nossa comunidade, o nosso grupo de irmãos que se reúne aqui neste local, aqui neste endereço. Mas a igreja não é somente, aqui é um pedacinho, assim como nós somos, cada um de nós, membros no corpo de Cristo, e formamos um membro maior, mas daqui a pouco a igreja toda, universal, está unida, levando adiante o corpo de Cristo, o reino de Deus, sendo a igreja a noiva de Cristo assim. Então existe a igreja local, a igreja universal, unidos estamos no Senhor, promovendo algo maior do que nós mesmos. Não é o nome do pastor, inclusive eu pessoalmente não gosto disso. Você nunca vai ver nenhuma coisa da igreja ali dizendo ministério do pastor Diógenes. I'm sorry, é ministério de Jesus Cristo. Porque eu acho importante a gente nunca conectar a um homem, porque isso causa problemas muito sérios. Não são todos que são corrompidos por esse tipo de coisa, mas é sempre levando o olhar para aquele que é Senhor da igreja, Jesus Cristo. Isso é o que importa. Por que nós temos razão de celebrar mais um aniversário da igreja? Por que a igreja precisa celebrar esses momentos importantes de conquistas sobre um ano passado, sobre as dificuldades que vieram e precederam nos meses anteriores e o que esperam no futuro? Por que há a celebração da igreja? Especialmente, eu creio, o mais importante é reconhecer que existe esse processo de construção. A igreja está sendo construída em algo maior. Nós estamos sendo levados a alcançar um propósito que Deus já havia guardado na sua mente e no seu coração, que está revelando em nós, cada um de nós, gradativamente, levando adiante, até aquele dia quando Ele vai chamar a sua igreja para estar com Ele. Finalmente nós vamos ver a igreja em toda a sua glória, a noiva de Cristo, vestida de branco, para receber o seu noivo e Salvador, Jesus Cristo. Este é o propósito para o qual nós estamos andando, mas por enquanto a igreja está sendo construída. Nós não temos uma visão plena, clara, ampla de tudo que está acontecendo, mas a noiva está aqui em Summerville, a igreja está nos países perseguidos, a igreja está nos mais humildes lugares, onde eles estão sentando no chão para adorar a Deus. A igreja está presente nos lugares onde a gente pensa que existe somente frieza e que já abandonaram a fé, como em tantos lugares na Europa e aqui mesmo nos Estados Unidos, mas ainda assim a igreja redimida continua viva, mesmo que muitos tenham abandonado a fé. Existe sempre o rebento, sempre existe aqueles que continuam conectados à videira verdadeira e não abandonam essa fé que tem nele. Esta igreja
que passa de século a século, que sobrevive perseguição, que sobrevive aflições, que sobrevive toda sorte de dificuldades, todos os ataques do inimigo, que com toda a agressividade quer derrubar e destruir a igreja, mas a igreja continua viva assim. É por isso que agora nós entendemos talvez um pouquinho melhor o que Jesus, o nosso Salvador, disse para Pedro. Ele disse: olha, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas da morte, as portas do Hades, não poderão vencê-la. Pedro foi uma rocha fundamental, pois foi aquele primeiro a confessar Jesus Cristo, líder dos apóstolos, e foi um membro fundador da igreja. Nós vemos ali na palavra como é que os apóstolos são declarados como sendo também o fundamento sobre o qual a igreja é edificada. Cada um deles, aí a pouco vieram aqueles que seguiram na igreja primitiva, todos sendo construídos em algo maior para a glória de Deus. No entanto, é importante você lembrar que é claramente Jesus Cristo que está construindo a igreja. Não é a igreja de Pedro, não é a igreja dos apóstolos, não é a igreja dos que estiveram lá na igreja primitiva, não pertence a eles. A igreja é de Jesus Cristo, e o próprio Jesus Cristo, como ele falou, a construirá e a está construindo. Não é necessário a gente voltar os olhos para nenhum apóstolo, não é necessário voltar os olhos para nenhuma figura ou líder espiritual para a gente ver então a direção para a igreja de Deus, porque ela vem única e exclusivamente de Jesus Cristo, aquele que a está edificando, o nosso Salvador. Em Efésios 2, você não precisa abrir aí, mas a igreja está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esses que nos precederam são aqueles sobre os quais nós somos edificados, pedras vivas colocadas sobre aquela história que veio para aqueles que viveram antes. E é importante que você se lembre que você também é uma parte desta construção. E como é que você tem beneficiado o corpo de Cristo como todo, a igreja do Senhor? Que tipo de pedra viva é que você é nessa edificação, neste prédio, neste edifício, nisto que o Senhor está construindo, constituindo-se na igreja de Deus aqui na terra? 1 Pedro 2, versículo 5. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 5. Aí é que ele usa o mesmo termo que ele usou. Nós falamos isso há um tempo atrás aqui, mas foi importante a gente repetir hoje mais uma vez. Pedra e pedras vivas que somos. O mesmo termo que ele usou para Pedro, ele está usando, a palavra do Senhor usa para mim e para você. E veja o que é que ele fala aqui: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. A igreja aí está. Eu não sei se os irmãos conseguem ver que são um monte de pessoinha ali. Eu queria fazer algo assim, mas eu acho que não dá. Nós não somos tão atléticos, né? Eu construí uma igreja assim. Mas só que na verdade, de acordo com a palavra, nós somos esse monte de gente que se constitui na casa de Deus, que não é uma casa feita por pedras, cimento, tijolo. É feito por pessoas vivas, que respiram, que declaram a glória de Deus, que levantam as suas mãos em adoração, que celebram o nome do Senhor, que unem as suas mãos para levar o reino de Deus adiante. Isto é a igreja de Deus. A construção começou com os apóstolos. É lógico que Jesus falou ali: olha, você que foi inclusive o primeiro a pregar a palavra do Senhor, começou com Pedro, e daí se alastrou como fogo intenso tomando a terra. E hoje nós somos frutos daquilo que começou lá com aquela pregação de um homem que pensava-se um derrotado porque havia negado Jesus Cristo, mas depois o Senhor o levantou novamente para fazer algo especial através da sua vida.
Jesus declarou que construir ou edificar a igreja é algo que ele faria pessoalmente. Eu edificarei a minha igreja. E os irmãos se lembram que uma das metáforas mais conhecidas a respeito da igreja é como o corpo de Cristo. E é isso que nós somos. Cada um de nós parte indispensável para o funcionamento da igreja. Cada um com seus dons, com seus talentos, habilidades e coisas semelhantes. E todos nós ali sendo usados por Deus para construir algo novo e algo melhor. Inclusive, especialmente aquela construção que era feita de maneira mais natural. Eu estava assistindo o programa falando sobre as construções lá no passado. Eles pegavam pedras, eles tentavam ali moldar o seu formato da melhor maneira possível, mas depois eles combinavam como quebra-cabeça as pedras para que elas pudessem se complementar, tamanho com tamanho, na posição certa, como um quebra-cabeça formando algo maior. E eu vejo a igreja de Deus, a igreja espiritual como sendo justamente isso. Nós temos formas, nós temos jeitos, nós temos habilidades, nós temos qualidades diferentes, e nós nos complementamos como um quebra-cabeça, formando algo que Deus quer fazer, que individualmente nós não podemos ser. Por mais hábeis que sejamos, nós não podemos ser tudo. E Deus precisa de cada um de nós. Segundo Paulo, cada crente tem uma função na igreja. Assim como as diferentes partes de um corpo têm funções específicas, aquela ideia de um grupo de clérigos assumindo a responsabilidade por todo o ministério cristão e fazendo de todos, simplesmente ali estavam a massa de leigos, recebendo os benefícios que somente os especializados na Escritura poderiam reconhecer. Isso não acontece, não está presente na palavra. Presbíteros, pastores, diáconos, missionários, professores, cada membro da igreja, cada um nas suas funções diversas, estão contribuindo nessa adoração ao nome do Senhor, o nosso Deus, de acordo com a maturidade e os dons de cada um. A responsabilidade ministerial da igreja, meus irmãos, cai sobre cada um dos membros, cada um de nós. Nós temos uma responsabilidade sobre o corpo de Cristo. Somos parte da igreja e somos responsáveis pela igreja, juntos assim. E na verdade, o Espírito Santo que nos capacita e nos leva adiante, nos dá a capacidade de fazer algo novo para Ele. Cada dia que passa, na verdade, a igreja tem se parecido cada vez mais com um jogo de futebol. Vai ali aquele monte de gente para assistir um time de poucas pessoas jogando ali no campo, lá embaixo. Aí fica vendo, eu já sentei pertinho do campo, já sentei lá em cima. E tem casos que você precisa de um binóculo para ver o jogadorzinho lá embaixo, parece uma formiguinha correndo de um lado para o outro. Mas ali está aquele grupo de pessoas lá no centro do campo, jogando, suando, sofrendo, ali, dando todo o gás, e lá está o pessoal assistindo, batendo palmas, dizendo, é o máximo. Quando na verdade, eles precisariam talvez de um descanso, e aqueles que estão na arquibancada, que estão na verdade precisando de fazer um pouquinho mais de exercício, ou estão overweight, ou talvez não estão tão bem fisicamente como eu, não consigo andar uma quadra que eu já estou esbaforido ali, caindo aos pedaços. Meus irmãos, quem sabe eu precisaria ser aquele que está treinando um pouquinho mais lá no campo de futebol, e não deixar que eles estivessem fazendo o jogo todinho, mas a igreja tem parecido com isso, quando nós precisaríamos compartilhar das atividades, e não deixar que seja somente um grupo de pessoas especializadas, profissionais, ou talvez os mais talentosos que estão ali jogando e a gente somente assistindo. O pior de tudo é que as igrejas modernas, muitas delas têm abraçado essa ideia de ser uma casa de espetáculos, onde somente pessoas que foram escolhidas estão ali, e por toda a história, o que vai acontecer na igreja, a igreja é um espetáculo, e vem milhares de pessoas para assistir o espetáculo que acontece ali. Igreja não é isso, igreja não é isso, igreja nunca foi isso. Igreja é um povo unido,
E eles ali, com os seus defeitos, com as suas habilidades, com as suas qualidades, com as suas expectativas, um vai polindo o outro, um vai habilitando o outro, um vai edificando o outro e aprendendo com o outro. Isso é igreja. É contato direto, é ministrar um na vida do outro, é poder contribuir, é habilitar, é fazer um trabalho voluntário, tantas coisas que nós podemos fazer. Igreja não é um espetáculo, igreja não é simplesmente para espectadores, igreja não é para aparecidos, igreja é para um povo que respira e expira a presença de Deus. Nós somos o corpo, e pelo corpo corre o sangue de Jesus Cristo, pelo corpo corre o ar que o Senhor está respirando sobre a igreja, o vento do Espírito que está soprando lá dentro e dando vida a cada parte, desde a pontinha do dedo até o cérebro, o coração, todos beneficiados pelo Espírito, pelo sangue de Jesus Cristo, pela palavra de Deus que está inundando a nossa vida. Isso é igreja, meus irmãos, e nós o fazemos juntos. Celebramos a igreja porque a igreja é comunidade, meus irmãos. Em Atos 2, versículo 42, Atos capítulo 2, versículo 42, nós vemos o que a palavra nos fala a respeito da comunhão que havia entre os irmãos. Igreja é comunidade, e você vai ver aqui, eles se dedicavam, amém? Posso ler, irmãos? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ali estava o povo de Deus vivendo comunidade, que se revelava em tantos aspectos ali. Estava presente no ensino dos apóstolos, ali no compartilhado que o Senhor havia ensinado aos apóstolos, e que através dos apóstolos estava levando à igreja aqueles ensinamentos do Senhor, o Evangelho, as boas novas do Evangelho. Estava presente ali na comunhão de irmãos que estavam ali animando um ao outro, orando por o outro, habilitando um ao outro, capacitando um ao outro, presente na vida um do outro, nessa comunhão que os unia, era o cimento das suas vidas e continua ainda hoje sendo, ao partir do pão. E não está falando aqui, apesar que poderia ser também, mas não estava falando especificamente sobre isso, mas o partir do pão na ceia do Senhor, quando se lembravam do sacrifício de Jesus Cristo, e estavam lembrando também do seu retorno com as suas promessas para as nossas vidas, e nas orações. Isto é a comunidade da igreja. Isto é a comunidade da igreja. Se você for ver, esta é a declaração do propósito para a igreja. E se foge deste propósito, ela não está sendo igreja. Se foge-se deste propósito, não é igreja. É o ensino da palavra, é a comunhão de irmãos ao celebrar a mesa do Senhor e as orações, um pelo outro e pelo corpo de Cristo na face da terra. É isto, é este o propósito da igreja do Senhor. Em Atos 2, versículos 46 a 47, nós lemos a mesma coisa, para os irmãos perceberem que ele estava falando sério quando ele mencionou isso logo no início. Atos 2, 46 a 47, é basicamente o repetido, eu gostaria de ler com os irmãos mais uma vez. Atos 2, 46 a 47, todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. O culto, a comunhão fraterna, a oração, o trabalho na edificação mútua, o testemunho de Cristo e o cuidado das necessidades dos pobres não eram atividades especiais na vida da igreja, era a igreja, era o cotidiano da igreja. Isso que precisa ser. Estamos unidos em algo maior que simplesmente um grupo que se reúne uma vez na semana. Não é simplesmente o nome de uma igreja, é parte da igreja do Senhor que está presente aqui
está ali na esquina, está lá na Broadway, que está lá no estado vizinho, que está lá do Brasil, que está no outro continente, a igreja do Senhor está funcionando, está vivendo, está levando adiante o evangelho do Senhor, e nós podemos e precisamos ser parte dessa igreja que vive, que respira, que declara o Senhor, que celebra o Senhor a todo momento. Agora é importante lembrar que cada parte do corpo é imperfeito. O corpo é perfeito, Jesus Cristo. A cabeça, Ele é perfeito. Mas nós, como partes, nós somos imperfeitos. E o Senhor reconhece isso. Eu acho que, inclusive, o Senhor, Ele deixou que Judas estivesse desde o início do ministério, no meio dos apóstolos, justamente para mostrar para mim e para você, que nós não podemos ter expectativas diferentes. As coisas com a igreja, elas não vão funcionar perfeito. Não foi perfeito nem com os discípulos. E Jesus deixou, ele sabia que Judas haveria de traí-lo, mas ele deixou que Judas estivesse lá para falar para mim e para você. Não espere perfeição dentro da igreja, por amor de Deus. Judas estava lá, e Jesus o aturou. E hoje, como igreja, nós estamos sendo trabalhados, moldados, levados adiante, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Toda a força da igreja aponta para a graça unificadora de Deus e é o poder do seu Filho Jesus Cristo em nossas vidas. Apesar de tudo, das dificuldades, dos problemas que a igreja passou, que passa hoje, que vai passar amanhã, a igreja continua e a missão nunca será frustrada. Porque é o Senhor que edifica a sua igreja. Não era Pedro falhou com Jesus. Não eram os apóstolos, eles se acovardaram e falharam com Jesus. Não era com a igreja primitiva, não é com a igreja da Idade Média, não é com a igreja moderna, porque todos nós falhamos de uma maneira ou de outra, mas a missão continua e os planos de Deus nunca serão frustrados. A igreja de Cristo que edifica essa sua noiva, para um dia recebê-la para si. Nós celebramos a igreja, meus irmãos, porque ela é a ação. Nós vemos aqui, é a construção que o Senhor está, na qual o Senhor está engajado, é comunidade viva, não é simplesmente um grupo de espectadores, não. É um grupo atuante, um na vida do outro, celebrando as bênçãos do Senhor, um na vida do outro, moldando, polindo um a vida do outro. É comunidade, mas também ação. Ela não está ali parada, ela não está estagnada, ela não está ali simplesmente num local ou numa época. Nós não olhamos para trás e dizemos ali que bênção. Era a igreja primitiva, que havia muitos deles visto Jesus Cristo, e estava ainda com os apóstolos. Não é nem sequer a que bênção eram os apóstolos que andaram com Jesus Cristo. Não, ela aponta adiante, existe ação, um movimento que continua levando adiante e gradativamente mais nos levando mais próximo de um propósito maior que existe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Deuteronômio 4, versículo 10, nós vemos essa comunidade aí presente, nós vemos essa assembleia aí presente, esse grupo de pessoas que se reúnem para se voltar para o Senhor, o seu Deus. Em Deuteronômio 4, capítulo 4, versículo 10, Deuteronômio 4, versículo 10, nós lemos aí o seguinte: lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, ou no Monte Sinai, porque o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. Veja, nós nos lembramos para eventualmente ensinar o que nós aprendemos no passado para aqueles que vão nos levar para o futuro. Nós olhamos para trás, lembramos dos feitos do Senhor, porque nós queremos ensinar aos nossos filhos para que eles levem adiante para o futuro aquilo que é o povo de Deus. Aqueles meninos, aquelas crianças, aquelas menininhas que estariam vivendo nos dias futuros, eles precisavam aprender com os seus pais para levar adiante a palavra do Senhor. É por isso que eu acho tão preciosa a escola dominical. A gente aqui vem, a gente aprende, a gente capacita os nossos filhos, e uma das coisas que eu mais gosto de ver, meus irmãos não entendem como eu gosto de ver, são as crianças participando aqui. É tão bom.
cantando, elas falando o versículo, falando o que aprenderam, esses professores ensinando aos nossos filhos, porque você na verdade está vendo a igreja de amanhã, nesses meninos, para mim, para minha esposa e para outros irmãos aqui. Quantas crianças nós não vimos crescer que hoje estão levando adiante o Evangelho do Senhor, sendo ministros do Senhor, atuando na obra do Senhor por si mesmos. Meus irmãos, isso é um privilégio, e nós fomos parte no ensinamento desses meninos, para que eles pudessem levar adiante o reino do Senhor. E é um privilégio. Eu sei que muitos dos irmãos, são muitos, eles têm testemunhos de como foram tocados pelos seus professores de escola dominical, quando eram crianças. É um montão de gente que vai dizer: a minha professora, o meu professor falaram isso, como é que marcaram a minha vida. É lógico que tem professores que não são tão bonzinhos, e outros que são mais habilidosos, mas meus irmãos, todos eles trabalham na vida desses nossos meninos e capacitam também. Veja o que é que o Senhor falou. Ele disse que era para reunir o seu povo. Reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras. Aqui estava sendo usada também a mesma palavra que na Septuaginta é usada como eclesia, que é usada como assembleia. Reúna o povo, forme uma assembleia para ouvir a minha palavra, para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam. E meus irmãos, cada vez que nós nos reunimos, nós estamos acima de tudo dizendo: Senhor, nós queremos aprender as tuas palavras, ouvir a tua voz, não somente para saber como andar agora, mas também para ensinar a tua voz aos nossos filhos, que precisam levar adiante a tua igreja. A Assembleia do Senhor começou lá no Velho Testamento, com o povo de Deus, quando eles causavam, eu reuni aquele grupo de pessoas para se apresentar diante de Deus e aprender as suas palavras para ensinar aos seus filhos. E hoje, como eclesia, hoje como Assembleia de Deus, hoje como corpo de Deus, hoje como igreja de Deus, nós estamos levando adiante a voz do Senhor para aqueles que virão no futuro. Muitas pessoas hoje veem a igreja como um edifício, e isso nós não podemos cair nesse erro, de ver como prédio. Já falamos isso, voltamos a repetir. A igreja, e pelo menos, de acordo com a palavra, a igreja é algo vivo, é a assembleia de pessoas, o grupo de irmãos, a reunião de irmãos, que estão ali preparados para ouvir a voz do Senhor e obedecê-la, e levá-la adiante para os dias que virão. Essa é a razão porque Jesus deixou muito claro, e ele tinha as suas assembleias com seus seguidores, não é? Com seus filhos, com aqueles seus discípulos, para que eles escutassem a sua voz e eles pudessem ensinar depois àqueles que viriam. E veja o que ele fala: vão e sejam as minhas testemunhas. Ele disse: vá trabalhar na vinha. Ele disse: vão e façam discípulos, ensinando-os, batizando-os. É isso que o Senhor fala. Ele não disse: olhem para trás para que vocês vejam como era bonito no passado. Ele diz sempre: olhem para que vocês possam celebrar a bondade do Senhor. É isso que Deus também falou lá com o povo de Israel em Deuteronômio. Lembrem-se dos dias do passado para celebrar os milagres de Deus, o operar de Deus, a bondade de Deus, mas não para que vocês fiquem parados lá atrás, mas para que vocês levem adiante a bênção do Senhor para o futuro. É assim que Jesus fala: vão, não fiquem parados, vão e sejam minhas testemunhas. É por isso que ele fala: vão e façam discípulos. É por isso que ele fala: trabalhem, sigam adiante. Existe, sim, meus irmãos, esse agir, essa ação que está presente, que nos leva um passo a mais em direção ao propósito de Deus para cada um de nós como igreja do Senhor. E eu quero perguntar a você: você é parte desta missão da igreja? Você é parte desta missão da igreja? Responda, você não precisa falar audivelmente, mas como é que você tem contribuído no reino de Deus? Como é que você tem ajudado o corpo
a crescer e a se fortalecer, como é que você tem colocado a sua mão para levar adiante o propósito de Deus para esta que é a sua causa aqui na terra? Um corpo vivo que está crescendo no seu propósito, levando adiante uma missão. Celebrar a igreja é sermos uma partezinha desse corpo vivo, dessa igreja viva. Não um prédio. Esse prédio aqui, meus irmãos, vai ficar para o anticristo. E pode ficar. Mas a igreja vai subir. Esse prédio, os governos podem tomar, mas a igreja vai sobreviver. Meus irmãos, como é que vocês têm ajudado a igreja a alcançar o seu propósito no Senhor? Pense bem, será que estamos em ação? Será que nós estamos vivendo comunidade ou vivendo para nós mesmos? Ou será que estamos sendo parte da construção? Ou feito o que o Senhor falou, aquele que comigo numa junta, espalha. Algo que precisamos guardar no nosso coração, quando celebramos 34 anos e agora caminhamos para os 35. Glória a Deus. Vamos permitir que este pedacinho do corpo de Cristo alcance os propósitos do Senhor em nossas vidas. Vamos juntos levantar das arquibancadas e usar os nossos talentos e habilidades do campo de futebol espiritual. Vamos juntos olhar para o futuro da igreja e deixar que Deus nos faça parte desse seu perfeito projeto. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos nos colocar de pé agora, por favor. É lógico que a gente está chegando no final do ano. Eu não poderia deixar de passar a oportunidade para pedir a você que faça um propósito, assuma um compromisso com o Senhor para 2024. Qual será o propósito de Deus para você? Eu espero que hoje você não faça uma oração dizendo assim: o meu propósito espiritual é conseguir um carro novo do ano. Eu espero que o seu propósito não seja: Senhor, eu quero chegar no final do ano acumulando pelo menos uma economia de $50 mil ali na conta de banco. Eu espero que o seu propósito seja algo relacionado ao corpo de Cristo, a fazer o reino de Deus seguir adiante, a dizer: Senhor, use os meus talentos, Senhor, me ensina a te servir melhor, Senhor, me ensina a ouvir a tua voz e levar a tua voz àquele que está perdido. Eu espero que o seu propósito seja dizer: Senhor, eu quero interceder pelo que está sofrendo, eu quero colocar as mãos sobre o que está carente, Senhor, eu quero ser as tuas mãos, eu quero ser os teus pés, eu quero ser a tua voz no meio daquele que está perdido. Faça esse propósito com o Senhor para 2024, agora é a hora. Este é o momento de você dizer: Senhor, eu quero ser parte deste corpo vivo, eu quero ser parte da igreja viva, eu não quero ser um espectador, Senhor, agora ou no próximo ano. Senhor, eu não quero ser, Senhor, simplesmente aquele que está sentado nas arquibancadas, Senhor, assistindo um jogo à distância. Senhor, de maneira alguma, isso não é para nós, não é para o povo de Deus. E eu quero, não somente eu, mas os meus irmãos aqui, Senhor, assumir o propósito de vivermos Cristo em cada momento de nossas vidas, seja, Senhor, em casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja, Senhor, em 212 School Street, ou seja, Senhor, lá no centro de Boston, ou seja, no outro estado para onde vamos passear, onde estivermos, nós queremos ser igreja de Deus. Igreja de Deus. Basta de espectadores, basta, Pai amado, não queremos, ó Senhor, entrar nesta moda que está presente no mundo de hoje, de assistir shows. Isso não é para nós. Nós queremos Senhor, viver a igreja. Nós queremos viver Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando a gente canta, a gente tem sempre a esperança que você pense nas palavras que você está cantando. Mas ouvindo a palavra do pastor nessa noite, eu realmente espero, em nome do Ministério de Louvor, que essas palavras venham ecoar do fundo do seu coração para o Senhor. O fato de ser igreja, nós ouvimos aqui nessa noite que todos nós somos chamados para ser discípulos. E essa canção, ela diz: eu quero clamar, eu quero proclamar
Jesus, sobre os altos montes, sobre as ruas da cidade. Eu quero proclamar Jesus. E nessa noite eu quero te lembrar, Deus não chamou só o pastor e os presbíteros e os diáconos dessa igreja. Ele chamou você. E te colocou aonde você está. Mesmo que esse lugar não te agrade, Ele te colocou lá. Use a oportunidade que o Senhor te deu e proclame o nome de Jesus.
Venha buscar ao Senhor conosco nas quartas, às 8 horas da noite. Temos estudo, louvor e oração para adultos, jovens e adolescentes. Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo online, através do website da igreja ou no link de doação. Basta você digitar ipboston.org/doar e lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Conheça nossas programações aos domingos. Café às 8 da manhã. Logo em seguida, Escola Bíblica Dominical às 9h30. E à noite, às 6h30, culto de celebração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Venha buscar ao Senhor conosco nas sextas, às 6 horas da manhã. Temos 1 hora de oração, louvor e busca. Não fique de fora. Atenção, papais e mamães! A festa de Natal do Departamento Infantil será no dia 10, durante o culto da noite. Também lembramos que as crianças estarão ministrando sua participação natalina no domingo do dia 17, no culto das 6h30. Aleluia! Jesus nasceu! A festa de Natal do Ministério Jovem será no sábado, dia 16 de dezembro, às 7 horas da noite. Não fique de fora! Toda a igreja está convidada para o nosso culto de Natal, no dia 24 de dezembro, às 10 da manhã. Venha celebrar conosco o nascimento do nosso Salvador, lembrando que não teremos culto à noite nesse dia. Todos são convidados para o nosso culto de Ano Novo. Será no domingo, dia 31, às 10 horas da noite, aqui na igreja. Vamos entrar em 2024 juntos, na presença do Senhor. Você pode se atualizar sobre as atividades da igreja no nosso website, ipboston.org, ou se preferir, confira as redes sociais da igreja. Compartilhe nosso culto online com um amigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Família IP Boston Unidos no Senhor.